pai estressado, uma mãe estressada, uma avó estressada, um cachorro latindo e a véia afiar e a criança sem fazer a tarefa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida e as suas possibilidades na prática. Mas antes desse vídeo começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e também o seu comentário. A sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, ela é um método desenvolvido por estes carinhas que estão aparecendo aqui embaixo para você, com o intuito de melhorar o tempo de sala de aula, né? Muitas vezes você, assim como eu, que também estou em sala de aula, gasta 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos para explicar coisas que poderiam ser explicadas em 5 minutos, como um passe de mágica. Né? Mas muitas vezes a indisciplina, a questão da indisciplina ela também está muito ligada, né, à questão de que a gente não tem um sistema de ensino que respeite muito o tempo de cada um. Então aquele aluno que demora um pouco mais, que precisa que o professor fale várias vezes, ele também se sente desmotivado. Aquele aluno que já compreendeu logo na primeira vez que você falou, ele não tem paciência de ficar esperando. Eu sei, né, que a gente precisa desenvolver também essa habilidade de esperar, mas imagine o quão cansativo é para uma criança de 11, 12 anos ficar esperando, sendo que ela já entendeu e ela poderia estar também produzindo mais, né? E não é só a questão de não saber esperar, é que a gente muitas vezes deixa de usar bem o nosso tempo achando que todos têm o mesmo ritmo e não tem, né? Normal. Isso é super normal, mas durante muito tempo o nosso sistema de ensino ele negligenciou isso e continua negligenciando. Então, quando eu comecei a pensar em trazer a sala de aula invertida para as minhas aulas, eu tinha um cenário não de uma indisciplina muito grande, mas de um conteúdo muito extenso que em sala de aula não era possível cumprir totalmente e que enviar para fazer tarefa em casa e só explicar em sala não estava me satisfazendo. Então, quer dizer, a gente fala, explica, aula expositiva, discussão e tal, mas eles vão fazer exercício em sala. E aí tem alguma dúvida, o que acontece? A dúvida fica em casa. E aí você tem um pai estressado, uma mãe estressada, uma avó estressada, um cachorro latindo e a véia afiar e a criança sem fazer a tarefa. E aí daqui a pouco você tem até o vizinho envolvido na confusão, né? E você é o pior professor do mundo porque você passa muita tarefa, porque você passa 50 páginas de tarefa que eu não consigo fazer. Bom, vamos rever, né? Nós provavelmente tivemos essa formação. Estuda na escola, faz tarefa em casa e tarefa só serve para fixar o conteúdo. Será? A sala de aula invertida, ela traz pra gente esse questionamento. Será que a tarefa ela só serve para isso, para fixar conteúdo? Se eu já fixei o conteúdo, eu não preciso fazer. Né? A gente não olha muitas vezes por esse ângulo. Então a sala de aula invertida, ela basicamente eu inicio um conteúdo em casa e quando chega na sala de aula, a gente tira as dúvidas, faz exercício e aproveita melhor esse tempo de aula para fazer dinâmicas, para fazer brincadeiras, jogos, exercícios, trabalhar questões mais difíceis relativas àquele conteúdo, aprofundamento e não perde tempo com os meus primeiros passos, né, que é ler o conteúdo, entender um pouco da teoria, né, não é esperado que ele entenda tudo, mas que ele entenda pelo menos um pouco da teoria, que já venha sem aquele susto inicial. Hoje vamos falar de sujeito oculto. Então, como funciona basicamente na prática? Eu vou trabalhar, por exemplo, na segunda-feira, eu vou trabalhar o conteúdo de tipos de predicado. Lá na sexta-feira, eu peço para que os meus alunos assistam ao vídeo Tipos de Predicado e façam as suas anotações. Antes que isso acontecesse, eu já orientei como é que essas anotações eram feitas, o que é que eles tinham que escrever, o que eles tinham que prestar atenção e que depois nós faríamos uma explicação coletiva daquele assunto. Então, na segunda-feira, eles chegam lá no caderno anotado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. E é mais legal porque eles já chegam com as dúvidas e com aquilo que já foi entendido.
Então, se ele já entendeu o sujeito simples, eu não preciso ficar demorando naquilo. Mas aquele que ainda não entendeu, eu tenho a oportunidade de chegar até ele, conversar, explicar melhor. Ele pode rever o vídeo, ele pode buscar outros vídeos, ele não precisa assistir só no meu canal, né? Ele pode buscar outros professores que apresentem aquele conteúdo para ele de uma forma diferente do que eu apresento. E aí depois a gente constrói uma explicação coletiva. Eu coloco na lousa assim, o que eu já sei, o que eu ainda não sei. Então eles colocam no que eu já sei o que eu entendi e no que eu ainda não sei aquilo que eu não entendi. E aí os próprios colegas vão trabalhando com aquela informação. Bom, olha só, a Mariazinha entendeu que o tipo de sujeito simples, ele tem um núcleo. Aí o Joãozinho escreveu lá assim que ele não entendeu o que era núcleo. A Mariazinha, que já tinha entendido o que era, ela pode explicar para ele. E a gente tem uma aprendizagem ativa. Né? A gente não tem aquele modelo mais que o professor, o detentor total do conhecimento e saber, nananana, aquela coisa que é um peso, é um fardo pra gente também. Né? Então, se só eu sei, quer dizer que só eu ensino, quer dizer que tudo está nas minhas mãos, quer dizer que toda a responsabilidade da aprendizagem é minha. Não, não pode ser assim. Então, a sala de aula invertida é onde eu coloco nas mãos dos meus alunos a oportunidade de ser autônomo, de começar a entender esse conteúdo e eu atuar como mediadora dele, que eu vou fornecer atividades para que ele se aproprie daquele conhecimento, mas ele tem a obrigação de buscar esse conteúdo nas fontes que eu indiquei e em outras mais que ele queira. Isso funciona muito legal até mesmo com os alunos menores, né? Tem gente que imagina que isso é só para o ensino médio, para a faculdade, não é. Né, eu trabalho com o 7º ano e eles trabalham muito bem com isso e eu acho que eles até trabalham melhor do que os maiores que já estão criados nesse sistema, né? Eu costumo dizer que é o sistema do que o professor joga pedrinhas e os alunos seguram baldinhos. Onde ele acertar, acertou. O aluno fica ali com o baldinho dele, uns estão com o baldinho prontinho, né? A gente vai jogando a pedrinha, pá, 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 pá. Agora outros estão, ele segura o baldinho assim. Aí a pedrinha cai aqui, a pedrinha faz tuft nele, ele... erra o balde. Outros deixaram o balde no chão, outros nem trouxeram o balde. Então a gente não tem como garantir que essa pedrinha chega no baldinho. Agora, quando eu digo para ele onde ele busca, como ele faz isso, e aí ele se apropria, eu tenho muito mais chances de que essa pedrinha entre no baldinho. É claro que isso é uma construção. Nas primeiras vezes eles não vão fazer, eles vão achar chato porque exige mais deles. Mas depois que eles começam a entender, que eles começam a se apropriar, se empoderar, entender que aquele conhecimento é dele, e aí vai muito do que a gente fala, de que a gente não desiste, e de que a gente prepara e faz uma curadoria muito legal desse material, eles se sentem mais motivados. Então procurem vídeos mais dinâmicos, vídeos mais curtos, que não sejam vídeos com uma linguagem muito séria, assim, né? Muito videoaula, como se fosse você dizendo ali. Tem algum problema? Se for, não. Mas chama muito mais atenção, a gente conhece os nossos adolescentes, né? Chama muito mais atenção quando eu tenho vídeo que tem meme, que tem algumas coisas para que ele dê risada. Então ele se sente mais envolvido na hora de assistir do que se ele assistir uma videoaula lá de 1 hora que não fala com ele, não brinca, que não interage. Outra coisa que é importante também é que você preste atenção no tempo da tarefa. Né? O ideal é diminuir o tempo de tarefa. Então eu faço um combinado com eles de produtividade. Eu falo assim, olha galera, nós vamos ter menos tarefa de livro, mas eu quero garantir produtividade em sala de aula. A gente vai trabalhar assim, vocês vão ter uma tarefa onde vocês vão assistir um vídeo, vocês vão ter uma tarefa de 10 minutos mais ou menos, que é anotar tudo que vocês entenderam, que vocês não entenderam, explico como faz. A gente traz para a sala de aula 50 minutos, dos 50 minutos, precisa ser 10 minutos para uma produção, precisa ser 25 minutos para determinados exercícios do livro e depois a gente vai corrigir, a nossa meta de produtividade hoje. Porque a gente vê que muitas vezes o que acontece? Eu fico lá, o professor explicando, eu fico só olhando, né? Depois eu vejo isso. E quando eles estão envolvidos em alguma coisa que realmente necessita atenção em sala de aula, aí a sua aula rende muito mais.
Então eu comecei a perceber isso quando eu comecei a utilizar, e eu vejo que mesmo naquelas turmas, né, que são mais agitadas, ou turmas que têm uma produtividade não muito satisfatória, você consegue, porque é você que está ali. Né? É você, professor, que está olhando no que ele tem dúvida, no que a sala tem dúvida. O colega pode ajudar o outro também, pode aliar outras metodologias também, colocando para trabalhar em pares, em grupos. Tudo isso é muito importante, né, para a gente pensar a educação de um jeito mais significativo para eles e também para a gente. Porque olha só, quando a gente melhora a qualidade do tempo em sala de aula, a gente melhora o nosso bem-estar. Então isso de falar o tempo todo é muito cansativo, né? Imagina só, você dá 12, tem professor que dá 17 aulas no dia, você falar 17 aulas é muito cansativo. Né? Você tem que ficar chamando a atenção o tempo todo, e que não produz, que não vai. Então é legal para a gente poder pensar, repensar esse tempo de aula. Né? Que muitas vezes a gente fica assim, não tem tempo, que era o meu sentimento. Eu queria fazer um jogo, eu queria fazer uma coisa diferente, queria fazer um sarau, e não dava, porque tinha um conteúdo extenso, e que se eu fosse explicar tipos de sujeito, aí um ia fazer... Composto? Que isso? Aí um ia falar assim, o João, ele era dono de um posto, ele era um sujeito composto. Aí metade da sala ia dar risada. E aí, nossa, até retomar aquilo, né? Mas daí ele já faz a piada do João que tem o posto lá na casa dele. Ou ele já chega com a piada pronta, a galera ri, acabou, né? Ele não precisa atrapalhar o que você tá falando ali. Então isso dá pra gente também uma qualidade melhor de tempo em sala de aula e também de poupar nossa voz, de poupar nossa paciência, de poupar os nossos recursos, né, de dentro de sala de aula para contê-los, quando na verdade a gente vai envolvê-los numa atividade e não que eles fiquem ali esperando aquela explicação acabar. Quer dizer que a sala de aula invertida ela vai acabar totalmente com a nossa aula expositiva? Não. Em alguns momentos vai ser necessário. Mas com a sala de aula invertida, você está dizendo para o seu aluno que ele é capaz de aprender sozinho, que ele é autônomo, ele vai tirar com você dúvidas, que nada mais é do que ele já fazia antes. Só que todas essas questões que eu falei para vocês, né? É o fulano que precisa que explique de novo, é o outro que não entendeu ou que já entendeu, que tudo isso gera uma dificuldade dentro da sala de aula. Com a sala de aula invertida eu posso minimizar isso, né? E tornar esse tempo de sala de aula mais produtivo. Então, se você já utiliza na sua sala, deixa aqui embaixo, conta um pouquinho para a gente partilhar com outros professores. E se você tem alguma dúvida também de como eu faço, de como eu utilizo, pode deixar aqui embaixo que eu respondo também. E se você achou que esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de vídeo sobre metodologias ativas, pode deixar aqui que eu faço e dedico para você. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!